Pega a sua Bíblia comigo, abra ela em Atos, capítulo 17. Atos 17, versículo 28. Não, peraí, deixa eu ver qual que é o versículo. Acho que é o versículo... Atos, capítulo 17. Atos 17, versículo 10. Amém? Para introduzir aqui. Estão conseguindo me ouvir aí? Vamos lá. Quem está animado? Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram... Desliga esse ventilador para mim, negão. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Glória a Deus. Essa passagem bíblica aqui só para introduzir e falar um pouco sobre a importância de aprender as Escrituras. Fala sobre um grupo de pessoas da cidade de Bereia, os bereanos. Não é os corintianos, gente, é os bereanos. E eles eram mais nobres do que aqueles que estavam na cidade de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Porque tinham dinheiro? Porque eles examinavam. Quando Paulo e Silas estavam ensinando acerca da Escritura, eles tinham interesse em aprender sobre a Escritura. E essa é a minha oração. Eu uso esse texto como base para nosso segundo encontro aqui, para falar sobre a importância de sermos bereanos, aqueles que vão examinar, vão se aprofundar na Escritura, para crescer em graça e conhecimento. Olha o que Jesus disse em Mateus 22, 29. Jesus disse, Mateus 22, 29. O erro de vocês é porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Talvez esse seja o erro da igreja dos nossos dias, não se aprofundar na Escritura, não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantos querem conhecer mais a Escritura aqui? Quantos querem conhecer o poder de Deus? Amém. Imagine conhecimento da Escritura mais poder de Deus. O que pode acontecer na nossa vida, não apenas poder, mas a Escritura. Assim como as duas asas do avião, tanto o conhecimento bíblico como o poder, unção, devoção, vida com Deus, são extremamente importantes. Tem pessoas que só valorizam uma parte. Eu só valorizo o estudo. Então a pessoa só se dedica em estudar. Mas não se dedica em buscar uma vida de devoção, de unção, de quebrantamento, de oração, de práticas das disciplinas espirituais. Nós temos aí dois grupos de irmãos dentro da igreja. Tem aqueles que são teóricos e aqueles que são mais práticos. Tem aqueles que são do poder, do reteté, e tem aqueles que estudam as Escrituras. Mas nós estamos aprendendo aqui que as duas coisas são extremamente importantes. Amém? Tanto poder, oração, vida com Deus, subir monte, sabe? Buscar em oração, geologia, como a teologia, são extremamente importantes para nosso crescimento. Vamos lá, vamos relembrar aquilo que falamos a semana passada. Nós tratamos aqui sobre a importância da escola bíblica. Quem lembra? É preciso resgatar esse fundamento na igreja, estudo bíblico, como a igreja sempre
se usou dessa ferramenta como importante, como fundamento. Falamos sobre o que é a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra revelada, a revelação de Deus. Mas o termo Bíblia, que significa? Coleção de livros. A palavra biblos vem de uma cidade antiga que tinha aquele material papiro. Então, essa palavra Bíblia é uma coleção de livros. Nós falamos sobre os materiais que a Bíblia foi escrita. A primeira forma que a palavra de Deus foi revelada foi através da oralidade. Quem lembra? Deus comunicou a palavra e os antigos eles passavam a palavra de Deus de geração a geração. Quem lembra disso? Quem lembra, gente? Por quê? Porque a escrita, o material escrito, o primeiro que escreveu a Bíblia foi Moisés. Deus revelou os 10 mandamentos para Moisés nas tábuas da lei. Mas antes disso, antes de Moisés, a palavra de Deus ela já foi revelada através da oralidade. Então, desde Adão, os descendentes de Adão, o Enos, o Sete, o Enoque, o Matusalém, eles foram convivendo entre si. Se você olhar Gênesis capítulo 5, você vai ver as genealogias, e você vai ver que a galera viveu bastante, né? O pessoal vivia 900 anos, Matusalém viveu 969 anos. Então, nós estamos falando de Adão até praticamente 1000 anos de história. Adão conviveu com muita gente, e os filhos de Adão, os netos de Adão, houve essa conexão de gerações, daí a importância das genealogias. Alguém viu aquele vídeo que eu mandei? Quem assistiu o vídeo que eu mandei aí? O que vocês acharam do vídeo? Quem não assistiu, nada. Quem não assistiu e quem assistiu? Quem não fez nada? Levanta a mão. Eu mandei um vídeo, achando particular para todo mundo lá. Depois assiste aquele vídeo, é importante para você entender a racionalidade do pastor Felipe, explicando dentro daquele gráfico sobre a conexão das gerações, para explicar de forma racional sobre a palavra de Deus, né? Baseado em Deuteronômio capítulo 6, Deus falou, ensina o seu filho, e então essa palavra era ensinada, era colocada na cabeça de pai para filho, até chegar aos dias de Moisés, e Moisés foi e registrou sobre isso, até os dias de Noé. O próprio Noé teve convivência com o neto de Adão, o próprio Noé teve convivência, então conseguimos conectar as gerações desde Adão. Quem passou toda a informação foi Adão, Adão que falou tudo, porque Adão teve conexão direta com quem? Com Deus. Adão andou com Deus no jardim. Adão recebeu, então foi passado essa informação de forma oral. Depois nós temos os materiais. Quais são os materiais? Pedra. Qual é o outro material? Papiro. Papiro é uma planta, né? O que mais? Pergaminhos, o rolo. Para a Bíblia chegar a ser impressa só por volta do ano 1560, depois da reforma, quando surge a imprensa, então conseguiu reproduzir a Bíblia assim, de forma em livros, mas antes disso era só os rolos, né? E cada livro da Bíblia tinha o seu rolo específico, né? O pergaminho de cada material da Bíblia. Ok, gente? Vocês lembram disso? E nós falamos sobre a revelação, que a Bíblia é a revelação principal de Deus. Queria que você lesse um texto comigo que está em Romanos capítulo 16, versículo 25 a 27. Rapidinho. Eu não li esse texto, mas esse texto é poderoso. Olha como Paulo termina a carta aos Romanos para falar sobre... Sejam todos bem-vindos. Quem está aqui pela primeira vez? Paulo Henrique, seja bem-vindo. Olha, nunca vi em toda a história desse globo Paulo Henrique participando de uma escola bíblica. Jesus está voltando, aleluia.
Glória a Deus, Paulo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Versículo 25 a 27. Olha o que Paulo diz. Quem está comigo, gente? Ora, aquele poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos antigos. Verso 26, presta atenção. Mas agora manifesto e dado a conhecer a todas as nações, como? Por meio das escrituras proféticas. O que Paulo está dizendo assim, a revelação de Deus que estava oculto, em segredo, Deus revelou. E Ele revelou como? Através da Escritura, da palavra. Então, a Bíblia é a revelação especial de Deus. E Deus revela aqui o seu plano. Deus revela aqui os seus propósitos. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, meus irmãos. Deus revelou a sua palavra. Deus se revelou através da sua palavra. Deus tem um propósito eterno e executa na história os seus planos. E a Escritura, a Bíblia é a revelação desse plano de Deus. Então todo esse livro aqui, esse livro sagrado, vai revelar esse plano poderoso de Deus para nós. Amém, gente? E hoje nós vamos falar, vamos entrar já hoje nós vamos trabalhar 3 tópicos aqui. O primeiro, nós vamos falar sobre a divisão da Bíblia, como a Bíblia é dividida. Depois nós vamos falar sobre a canonicidade da Bíblia. E por último, se der tempo, a gente vai traçar aqui uma conexão bíblica. Você vai perceber como a Bíblia se conecta, amém? Então, para começar, eu quero convidar minha esposa, porque é ela que vai fazer essa primeira parte aqui, porque ela vai interagir com as crianças. É o que as nossas crianças vão aprender também lá na nossa escola bíblica, certo? Vamos lá. A paz, irmãos. Estou nervosa. Estou igual a Júnior semana passada. E é melhor você tirar esse seu negócio daqui. Ele pode virar farofa. Amém, irmãos? Queria já, desde já, aqui pedir a atenção das crianças. Amém, crianças? Né, Pedro? É, Pedro. Nós vamos aprender da Bíblia nesse ano, vamos não? Fala aí. Glória a Deus. Ontem ele estava lá em casa, mexendo com o papagaio. Irmãos, vamos lá. Sem muitas delongas, porque é muita coisa aqui. Eu vou interagir mais com as crianças para que vocês entendam que a gente vai trabalhar com as crianças desse jeito, tá bom? Então, se eu falar assim, entendinha, é com as crianças, viu? Amém, irmãos? A Bíblia é composta por quantos livros? 66. Quem quiser copiar isso aqui é fundamental. Vai parecer que a gente está falando o leitinho para muitas pessoas, mas não é. Queria saber aqui quem é que pela primeira vez pegou numa Bíblia esse ano. Por exemplo, nós às vezes temos novos convertidos. Muitas vezes nós temos pessoas que acabaram de ganhar uma Bíblia. Um novo convertido, ou alguém mesmo que não sabe nem manusear a Bíblia. E aí a gente olha assim, nossa, o pastor mandou abrir em Mateus. E aí a pessoa fica do lado da gente assim, Mateus, onde que é Mateus? Então, às vezes não vai no índice, e é essa a questão. Às vezes nem sabe que tem um índice que pode indicar para ela onde que é Antigo Testamento, Velho Testamento e Novo Testamento. Então, a Bíblia é composta total por... Vamos lá, eu queria que vocês repetissem. 66. Velho Testamento tem quantos? Novo Testamento tem quantos? Gente, essa mesma aulinha eu fiz com meus filhos em casa, tá? Esse ano eu adquiri um material muito bom para eu fazer um teste. Chama-se mapa mental, então eu fiz isso com eles, já fiz acho que umas 10 lições. E aí eu fui praticando com eles para poder ser implantado na escola bíblica de quinta-feira com as crianças, tá? Então tem muitos desenhos aqui que vocês vão ver depois, que eu tirei foto para que vocês vejam. Vamos lá, os 5 primeiros livros da Bíblia
da Bíblia, né? Do Velho Testamento. Quais são? E esses livros são chamados de quê? Será que vocês sabem dizer? Pentateuco. Isso mesmo. E eu vou colocar aqui. Pentacampeão. Vou colocar só penta, porque não vai dar para escrever o nome todo. Ok? Vocês depois escrevem aí Pentateuco, porque depois vocês vão visitar essas palavras e vai ficar assim, ixi, o que é que eu escrevi? E aí é uma parte muito importante que eu vou escrever com outra cor. Eles são livros do quê? Vai, Maria, pega então tua colinha. Você anotou. Esses 5 livros são livros do quê? Da lei. Ó, não está funcionando não. Então, é liçãozinha de casa. Por isso que é bom que você anote. Porque toda vez que você precisar dessas informações, você vai ter. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia falam sobre a lei. É tanto que tem muita matança, né? Eu, quando comecei a ler a Bíblia, que começou a ter jorrar sangue lá, eu disse, menina, é muita matança. A gente sai, depois vai dormir assim, dizendo, meu Deus, mas matava a gente demais. Deus era muito ruim, entendeu? A gente ficava pensando assim. Mas era a lei daquela época, né? A lei daquela época era se vingar. Uma turma pegava um e taca ali dentro da... Dente por dente, olho por olho. E aí nós vamos agora. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de livros da Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A partir do 6º livro até o 17º, que eu falei para o Júnior que eu ia falar do 6 ao 17, certo? De Josué a Esté, são 12 livros. Quem pode me falar? Aí sim, vai Rodrigo, fala. Livro histórico, isso. Então, de Josué a Esté, história. Vou colocar aqui para vocês entenderem. História. Livros históricos, que tem um acento no tó. Gente, se vocês vê aí que precisa de um acento em algum lugar, depois fala para mim, porque eu acabei não fazendo... Olha só como é que está a minha anotação, bem bonita, ó. Eu não tirei, como é que chama? Não fiz, hã? Também. Não, passar limpo, entendeu? Eu fui fazendo a lição com eles e deixei do jeito que estava, e não deu tempo. Então, são 12 livros que contam sobre o quê? Sobre a história. E hoje meu marido disse, é bom você ressaltar que é sobre a história de Israel. Então, esses 12 livros, de Josué a Esté, fala sobre a história de Israel. Vamos agora, do 18º ao 22, do 18 ao 22, de Jó a Cantares de Salomão, são livros o quê? Maria já falou aqui, de sabedoria e poesia, poético. Então, vou colocar aqui, vou colocar com verde, porque o vermelho não está me ajudando. Sabedoria e poesia. E aí, o que é que eu vou falar para os pais? Gente, mandem as crianças de vocês com um caderninho, para quando a gente chegar lá no meio do ano, ela ter todas aquelas anotações e você em casa incentive. O que foi que você aprendeu hoje? Vamos ver, fala para mim, tenta explicar para mim. E você incentiva ele a procurar na Bíblia, né? E também a gravar. Por isso que nós estamos falando sobre mapas mentais. Por quê? Quando a gente olha para... Ixi, eu ia falar de um negócio aqui, mas não tem. Quando você olha o símbolo lá vermelho na Radial Leste, que tem um M amarelo, é o quê? McDonald's. Então, sempre que você olhar para um símbolo, igual o símbolo da Nike, é um negocinho. Você não precisa estar escrito lá Nike, mas a criança já vai entender que o símbolo é o quê? Que é uma marca. Então, a visualização para as crianças é muito mais prático
para elas aprenderem e gravarem na mente. Vamos lá, eu vou para esse agora, né? Do 23º ao 39º, o Júnior disse, vixe, é muito difícil falar isso. Eu falei, do 23 ao 39. São 17 livros. Eu não coloquei aqui, né? E esses livros são o quê? Quem aqui aí, de repente, sabe? Livros dos profetas. Então, vamos colocar aqui. Então, já deu para a gente entender o VT, que eu coloquei VT e NT. VT, Velho Testamento, NT, Novo Testamento. Então, de Isaías a Malaquias, são livros o quê? Proféticos. Agora a gente vai para o Novo Testamento. Wellington, sabe aquela... olha, passou o Pentateuco que eu nem pedi, né, para você colocar. Coloca lá aquele que tem as tábuas, os 5 primeiros, por favor. Se você vê que eu estou falando da história e não colocar, tu coloca aí, porque a cabeça às vezes não pensa. Então, olha lá, os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Isso, Pentateuco. Né? As tábuas lá lembram muito isso, é um livro antigo, então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Agora vamos para o Novo Testamento. Antes da gente entrar no Novo Testamento, sabe essa imagem que tem a Bíblia, verdinha? Pode colocar. Que tem na lateral, a Bíblia. Só curiosidades, outra. Volta, isso, ó. A Bíblia, vou ler aqui para vocês que talvez esteja longe, né? A Bíblia é o livro mais vendido. Ela superou aí o Dom Quixote, de Miguel Cervantes, que é esse laranjinha aí, que vai até o laranjinha mais escuro, né? A série Harry Potter, de Robert Francis, 500 milhões. O amarelinho aí, a série O Senhor dos Anéis, que é um livro também que a gente vê que as pessoas procuram muito, que é a parte amarela. E a série Jogos Vorazes, de Suzanne Collins, 23 milhões. Mas a Bíblia é a best-seller em 5 bilhões de exemplares vendidos. Então, está lá uma estimativa para você ver, né? Aqueles que estão lá, laranja, amarelinho e branco, são os livros que estão do lado que eu acabei de falar para vocês. Mas a Bíblia é o livro best-seller vendido, mais vendido no mundo. Glória a Deus. E não tão valorizado pelos crentes, né? Você vê. É para a gente tomar vergonha na cara. Agora o outro aí é número total de Bíblias vendidas. Poderia. A outra imagem, tá? Que tem um mundinho embaixo. Tá aqui? Tá no meio? Tá, desculpa aí. É que eu tô aqui atrás. O alcance, o número total de Bíblias vendidas poderia alcançar 3 vezes da Terra. Sabe? Indo da Terra à Lua. Para você ver que é muito, né? E dá voltas ao redor da Terra, 28, 1,5 ali, é 1,5, gente? É 1,5? Não, porque esses dias eu fui falar 1,5 para o pessoal, eu coloquei o 6, aí o rapaz olhou para mim e deu risada. Eu disse assim, é igual meia dúzia de ovos, é 6. Aí ele falou, não, tá errado. Aí eu falei, vamos para a escola de novo, rapaz? Eu reconheço, gente, que tem coisa que a gente esqueceu já. Aí eu falei, meia dúzia de ovos, 6. 1 dúzia é 12. Aí ele falou, não, mas o meio, foi quando eu fui comprar as carnes no Zelita. Aí ele falou, não, mas o meio aí é outro, é 1,2. Aí eu falei, beleza, tu é inteligente, glória a Deus. Vamos lá agora então para o Novo Testamento. Os 4 primeiros livros, quais são? Esses 4 livros, ele tem um título. Que título que vocês sabem que eles são? Os Evangelhos. Então, vocês podem colocar aí, os Evangelhos. Aí, o 5º livro, que é Atos, é a história da igreja, um livro. De Romanos a Judas, são 21 livros. Esses livros são o quê, gente? Fala alto, gente, vocês estão com medo?
as cartas e as pistolas, entendeu? Lembra desse exame? É igual aqui Deuteronômio. Quem já viu esse meme, né? Quero abrir em Deuteronômio. E aí eu lembrei do Cláudio. Lembra, Cláudio, quando você foi pregar aqui? Quero abrir em Deuteronômios. Mas era que você estava zoando, né? Eu sei disso. Deuteronômios. Então, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os... O livro de Atos é o livro que da história da igreja. Agora sim, eu vou pôr um acento aqui, porque eu sei que história tem acento, né? Ninguém falou nada para mim, gente? Me corrija. E de Romanos a Judas, são 21 livros, que são o quê? Epístolas. Ou cartas, né? Onde que está o acento aqui das epístolas? No pis. E Apocalipse, para terminar, é um livro o quê? Revelação, livro profético. Revelação ou profético. Certo? Então, até agora deu para entender? Agora vamos lá, a liçãozinha básica. Todos peguem a sua Bíblia e abra no índice. Vamos lá, irmãos. Se de repente alguém está aí do seu lado e você, para ensinar como ele procura os livros da Bíblia, que às vezes é igual eu falar agora para vocês, Tito, procura rápido. Você fica, vixe, é novo ou é velho? Aqueles nomezinhos bem pequenininho dos livros. Naum, Filemon. Então tem alguns livros que a gente dá tchutchu. Eu sou bem sincera, aí eu corro no índice, olho a página e já vou correndo. E aí o Mateus fica agora assim, porque ele está aprendendo a ler, ele fica, mãe, põe aí para mim. Eu falei, vamos lá no índice. Vamos no índice. Esse menino está indo mais no índice do que não sei o quê. Por quê? Ele está aprendendo a ler e eu quero que ele aprenda certinho. Quando ele não souber, é muito mais fácil a mãe pegar e fazer isso, né? Aqui, Salmo, lê. Não, mas é melhor que ele procure para poder ele aprender. Então, lá no índice, agora a gente vai ficar de pé. Aí, velho, você vai colocar aquela musiquinha bonita, que nós vamos fazer agora uma lição bem bonita. E aí você fica com a Bíblia aberta já no índice, porque nós vamos cantar todos os livros da Bíblia, amém? O R.R. Soares, o Júnior não gostou não, eu coloquei outro. Estava muito devagar do R.R. Aí o Diante do Trono demorava demais. Demais. Aí vocês vão ver um agora, né, Wellington? Coitado do Wellington, pressão psicológica, né? Pode pôr no seu tempo, irmão. Enquanto isso, eles vão abrindo a Bíblia. Vai passar a letra ali? Gênesis, Êxodo, Levítico. E Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias e os 39 livros então do Velho Testamento aqui estão. Respira aí. Fala-me, Deus. Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo.
7 livros, então, do Novo Testamento aqui estão. Glória a Deus. Pode sentar. E agora qual é a liçãozinha que eu vou dar para as crianças? Vão ficar com os seus pais, enquanto os pais vão ouvir, né, da palavra de Deus, e vocês vão fazer um desenho da Bíblia bem bonito, tá bom? A Maria vai dar aí uns lápis, eu tô com as folhas aqui, e aí enquanto a gente vai distribuir, a outra aula vai prosseguir, amém? Essa aula foi para as crianças ou para o adulto? Quais são os adultos que anotou aí? Então treina essa musiquinha aí, fica cantando quando você tiver. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Tragam suas crianças, amém? Para as próximas aulas que a gente vai crescer junto aqui, em nome do Senhor. Tratado aqui sobre a divisão da Bíblia, só quero destacar algumas coisas sobre essa questão da divisão. Quem lembra que eu falei que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica? Quem lembra? Por que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica? Porque os escritores que formaram todo esse cano do Antigo Testamento e do Novo Testamento separou a Bíblia por temas. Ok, gente? Quem está aqui? Ela não está em ordem cronológica. Foi até uma pergunta que o Francisco fez para mim. Pastor, o livro de Gênesis não é o primeiro livro? Ele não é o primeiro livro escrito, porque o primeiro livro escrito da Bíblia foi o livro de Jó. Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Jó foi contemporâneo de Abraão. Então a história de Jó aconteceu no período de Abraão. E o registro de Jó foi o primeiro escrito. Por quê? Porque quem escreveu esses 5 primeiros livros? Quem foram? Moisés. Moisés escreveu esses 5 primeiros livros, e Moisés, ele vive num período de 1500 anos antes de Cristo, ok? E Jó viveu num período de 1800 anos, no período de Abraão. Então a história de Jó acontece antes, porém a forma que a Bíblia foi colocada foi por temas. Então o primeiro tema da Bíblia é chamado de lei, que são os livros escritos por Moisés, também conhecido no judaísmo de Torá, ok, gente? Torá no hebraico, Pentateuco no grego. Quem está aqui, gente? O segundo livro, o segundo grupo de livros, como a Sheila ensinou aqui, são os livros históricos. Vocês estão acompanhando, gente? Consegue? São os livros da história, que vai contar, vai narrar a história do povo hebreu. Então, começando, apesar que aqui também conta a história, mas os livros históricos, que vai narrar todo o período, vai de Josué a Esther. E aqui nós temos os livros de Reis, que vai narrar a história dos reis, o livro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, livro de Crônicas, os 2 livros de Crônicas, vai tratar sobre esse período, e é o segundo grupo, que é os livros históricos, que são 12. 5 mais 12 é igual? A Bíblia também é matemática, gente. 5 mais 12, 17. O terceiro grupo são chamados de livros poéticos. A linguagem desses livros a literatura é uma literatura poética, é uma outra forma de se escrever, através da poesia. O livro de Salmos, principalmente, que tem as canções, os versos ali. Então esses livros são chamados de livros de poesia ou de sabedoria. O livro de Salmos, a maioria foi escrito por quem? Davi, mas nós temos outros salmistas. O próprio Moisés escreveu um salmo, que é o Salmo 90. Nós vamos ter os filhos de Asaf, os filhos de Coré. Temos até um salmo do próprio Salomão, escrito aqui nesse grupo de 150 capítulos chamados de Salmos. E nós temos também os 3 livros
que foram colocados a sua autoria para Salomão. Quais são eles? Estão com medo, gente? Pode falar, não tem problema não. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses 3 livros vão tratar sobre 3 períodos diferentes na vida de Salomão. Ok, gente? É o terceiro grupo. E o quarto grupo, como a Sheila explicou aqui, são os livros proféticos. Nesses livros proféticos, você vai ver que ele é dividido entre profetas maiores e profetas menores. Alguém já viu isso? Por quê? 5 desses livros é chamado de profetas maiores por conta da sua extensão. Não porque esses profetas foram mais do que os outros, mas o tamanho do livro. Por exemplo, o livro do profeta Isaías é um resumo de toda a Bíblia, porque ele tem 66 capítulos. Então nós temos o livro do profeta Isaías, o livro de Jeremias também, que é um livro extenso. Então são chamados de profetas maiores. E nós temos os profetas menores, que são 12 livros. Então vamos lá, fazendo o cálculo aqui. 5 mais 12, 17 mais 5, 22. Vamos lá, vamos ver. E 22 mais 17? 39. Tem que dar 39, né? Tem que dar 39. Só para também deixar frisado aqui, a Bíblia, ela, na forma de capítulos, parágrafos e versículos, isso aconteceu posteriormente. A Bíblia original, quais são as línguas originais da Bíblia? Hebraico, grego e o aramaico. O aramaico são só poucos capítulos, que é um trecho de Daniel e um trecho de Esther. E o aramaico e o hebraico é muito semelhante. Parece o português e o castelhano. Então, eu perdi o raciocínio do que eu estava falando. Isso, obrigado. A Bíblia, ela foi dividida em capítulos por volta do ano de 1250, para facilitar. A Bíblia tem 1189 capítulos. A Bíblia... Quer falar? Pode vir aqui, me ajuda. Quantos capítulos tem no Velho Testamento? Cadê o... Em toda a Bíblia são 31.102 versículos. No Velho Testamento são 23.145 versículos. E no Novo Testamento, 7.957 versículos. Tinha um desenho... Quem está lá? Ninguém, né? Michael, sabe uma máquina de escrever que tem aí, um desenho de máquina de escrever? Que também é legal. A Bíblia King James tem mais de 780 mil palavras, ou 3, eu acredito que seja isso, 3.116.000 caracteres. Digitar a Bíblia inteira levaria mais de 260 horas sem interrupções. Isso levaria quase 11 dias seguidos. A Bíblia foi traduzida para mais idiomas do que qualquer outro livro. A Bíblia inteira tem 636 idiomas. Uma parte da Bíblia, 3.223. E em andamento, 2.422 em 165 países. Muita coisa, né? Uau, glória a Deus. Glória a Deus. Ok, gente, deu para pegar aí? Eu sei que pastor, essas coisas eu preciso aprender. Claro, é o livro que a gente ama, é o nosso livro. E aí, para dar base àquilo que a gente vai tratar agora, sobre a formação desse livro. Porque, tratando aqui, são 39 capítulos, são 39 livros do Antigo Testamento, mais 27 do Novo Testamento, dá um total de 66 livros. 66, eu não tratei aqui da divisão. Aqui 4 mais 1, 5. Mas quantas epístolas são? 21 epístolas, então 5 mais 21, 26. Mais o último livro de Apocalipse, 27. Por que a gente está tratando isso? Porque isso também é uma forma de ensinar nossas crianças. As crianças que têm dificuldade com matemática,
Tem gente que tem problema com matemática aqui, levanta a mão. As crianças adultas que têm problema com matemática, levanta a mão. Fazer conta. E você percebe que dá para a gente interagir e trabalhar tanto o ensino bíblico como aprender também coisas que são essenciais para o dia a dia. Amém, gente? Mas como esses 66 livros chegaram até nós? A formação desses 66 livros. E por que esses 66 livros? Esse é o segundo tópico do nosso estudo hoje. Nós vamos falar sobre a formação da Bíblia, o cânon. Nós respeitamos qualquer outra religião, cada religião tem o seu livro. Ok, gente? Cada religião tem o seu livro. Por exemplo, o muçulmano tem o Alcorão como seu livro sagrado. O espiritismo tem os livros de Kardec. O budista tem a sua formação nos livros de Buda. E o cristão tem a Bíblia. E nós respeitamos as outras religiões, mas nós entendemos que a revelação verdadeira, genuína e sagrada é a Escritura. Ok, gente? Amém, gente? 66 livros, Bíblia Sagrada. Mas para a Bíblia chegar até nós hoje, foi um processo, uma longa história, uma jornada. Eu vou resumir aqui e eu peço a Deus sabedoria para tentar passar para os irmãos de forma assim bem didática, para que vocês possam compreender como esses 66 livros ele chegou até nós. E qual é a diferença da Bíblia protestante para a Bíblia judaica para a Bíblia católica? Vamos lá? Vamos entender um pouco a diferença? Por exemplo, a Bíblia judaica é o mesmo livro do Antigo Testamento. Então, quando o judeu, e eles chamam de Tanakh. A Tanakh é a Bíblia judaica. São esses mesmos livros. A diferença é que eles resumiram em 24. Por que eles resumiram em 24? Porque não existe 1º e 2º Samuel, é um livro só. Não existe 1º e 2º Reis, é um livro só. O livro de Neemias e Esdras é o mesmo livro. O livro de Jeremias e Lamentações também é o mesmo rolo. Então, eles resumiram em 24 livros. Só que é o mesmo material que nós temos aqui, ok, gente? Que é o nosso Antigo Testamento, é a Bíblia judaica. Agora, a Bíblia católica. Alguém tem uma Bíblia católica em casa aqui? Tem? Não, aquela ali não é católica, não. É católica? É, grande, hein? Qual a diferença da Bíblia católica para a Bíblia protestante? Alguém sabe? A Bíblia católica ela tem 7 livros a mais do que a nossa Bíblia. A Bíblia protestante cristã, pela qual os evangélicos nós usamos, fechou em 66 livros. Porém, a Bíblia católica tem 7 livros a mais. Daqui a pouco eu vou falar sobre esses livros a mais, o que eles são. Ok, gente? Continuando aqui. Jesus, quando ele tratava das Escrituras, ele resumia, ele chamava a Escritura. Nós temos hoje a divisão em 4 grupos, que são a lei, os livros históricos. Vamos lá, junto, decorado, vai. Lei, históricos, poéticos, profetas. De novo. Última vez para ficar decorado. Como Jesus dividia? Vários textos você vai ver Jesus falando a lei, os profetas e os salmos. Alguém já viu? Por exemplo, uma referência bíblica aí, Mateus 22, 40. Toda a lei e os profetas dependem de 2 mandamentos. Lucas 24, 26. Jesus vai falar, começando por Moisés, pelos profetas. Começando por Moisés é o livro da lei. Aqui, ó, Moisés. Os profetas explicou o que constava em toda a Escritura. Mas é importante ficar na sua mente aqui, para você entender, porque hoje nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e não precisa ninguém provar nada para nós, que é fé, amém? Glória a Deus, gente. Mas, racionalmente, a gente precisa entender como chegou até nós. E aí eu quero destacar aqui, ó, na época em que a Bíblia estava sendo desenvolvida, a história bíblica estava sendo desenvolvida,
muitos outros livros existiam. Existiam muitos outros livros. O que o pessoal fazia? Pegava personagens bíblicos e eles escreviam livros em cima do nome desses personagens, seja os personagens do Antigo Testamento, como até os próprios apóstolos. Então, surgiu muitos outros livros, enquanto que havia já o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento já foi fechado desde os dias de Esdras, depois do cativeiro babilônico. Ele já tinha o Antigo Testamento formado, que são esses 39 livros, que para o judeu eram 24 rolos, e Jesus dividia entre leis, salmos e profetas. Isso já era natural. Nos dias de Jesus, esses livros já eram considerados escritura. Ok, gente? Mas havia outros escritos, diversos escritos, vários escritos. E esses escritos, eles foram, vou até usar esse espaço aqui em branco, esse espaço aqui, para diferenciar. Aqui representa o Antigo Testamento, o período do Antigo Testamento, e aqui representa o Novo Testamento. Entre o Antigo e o Novo Testamento, houve um período na história chamado de período interbíblico, que é um período chamado de silêncio profético. Alguém já ouviu falar sobre isso? Quem nunca ouviu falar sobre isso? O último livro do Antigo Testamento, qual é? O último profeta que Deus falou foi Malaquias. Malaquias viveu bem ali depois do período de Esdras, Neemias, logo que eles voltaram do cativeiro. Depois, no final do ano, você vai ter isso na sua mente aqui, bem formado, isso aqui, você vai ficar bem familiarizado. Então, o último livro, quem escreveu o primeiro livro foi Moisés, que é Gênesis. O último autor do Antigo Testamento foi Malaquias. Gênesis, primeiro livro, último livro, Malaquias. E Malaquias encerrou, a voz de Deus se encerrou em Malaquias. Foi o último profeta que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Desse período aqui, até o Novo Testamento, houve um silêncio profético de 400 anos. Ok, gente? Primeiro escritor da Bíblia, Moisés, viveu no ano de 1500. Período de Moisés até o período de Malaquias, o ano 450 a.C. aproximadamente. Malaquias parou, escreveu o último capítulo, capítulo 4, e você sabe capítulo 4 hoje, porque depois ali do ano 1250 o pessoal dividiu por capítulo, mas antigamente não tinha capítulo. Nem esses textos, sabe as frases que tem em cima dos textos, sabe essas frases? Os títulos, eles não são inspirados. Nenhum profeta, Moisés não escreveu isso, nem os apóstolos. Esses títulos foram colocados posteriormente para facilitar a nossa compreensão. Hoje você está sentadinho aqui, está tudo mastigadinho para tu, irmão, irmã. Mas se você fosse, de repente, abrir um texto bíblico, você não ia conseguir achar com facilidade. Você ia ter que rolar no chão ali, pedir ajuda de uns 4 para entender aquela passagem bíblica. Então, houve esse período de 400 anos. Malaquias terminou, última voz de Deus. Então, o primeiro profeta que voltou a receber uma revelação no Novo Testamento, quem sabe o nome dele? João Batista. A voz do Senhor veio a João Batista no deserto, depois de 400 anos. Então, nesse período de 400 anos, muita coisa aconteceu. Muitas coisas foram escritas. Muitos materiais foram escritos. Entre um período de 500 anos aproximadamente aqui na história, já no começo também da formação do Novo Testamento, da história de Jesus. Tá fazendo sentido, gente? Também nesse período, enquanto que os evangelhos estavam sendo desenvolvidos, os 4 evangelhos, a história da igreja, muita gente estava escrevendo muita coisa. Muita gente também estava escrevendo vários livros, centenas de livros, muitos livros mesmo. Eu vou citar só alguns aqui para vocês entenderem. Ok, gente? Vou citar alguns aqui. O último profeta foi Malaquias. Aí houve um período de silêncio profético. Eu tenho esse livro aqui, ó. Foi escrito por Enéas Tonini. O pastor já faleceu, conheci ele com 102 anos. Ele escreveu, é uma obra-prima. Esse livro vai tratar justamente sobre esse período de 400 anos de silêncio. Houve um desenrolar da história. Por quê? Vamos lá, pensa comigo. Quando termina a Bíblia no livro de Malaquias, quando você começa a ler
o Novo Testamento, você vai ouvir falar sobre algumas coisas que não está aqui. Por exemplo, fariseu, saduceu, essênios, esses grupos religiosos que tinham na época de Jesus. Sinagoga. Não tinha na época de Jesus, no Antigo Testamento não tinha sinagoga. O sinédrio, a formação do sinédrio, que eram 70 anciãos, que eram os senadores da época, entre o sumo sacerdote, que era o responsável. Não havia isso no Antigo Testamento, isso aconteceu nesse período aqui, de 400 anos. Nesse período de 400 anos, houve todo um desenrolar, houve toda uma história. Se você ler pelas profecias, eu não quero ser tão complexo aqui, mas se você ler pelas profecias de Daniel, o último império que foi escrito, Daniel falou sobre o Império Babilônico, sobre os persas, falou sobre os gregos no seu sonho profético, e os romanos. Aqui, se você olhar, no período ali de Malaquias, o último império é o Império Persa, da história de Esther. Quando você chega aqui, quem está no domínio é quem? Roma. Roma que está no domínio aqui. Então, nesse intervalo de tempo, a história rolou. E existem muitos documentos que foram escritos. Porém, esses documentos, esses livros não são considerados escritura. E eu vou te explicar por que não são considerados escritura. Olha um texto bíblico comigo, só para você ver que existiam outros livros. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 9. Segundo livro de Crônicas. Se você não consegue achar, vai lá no índice, como você aprendeu agora. Não tem desculpa. Quem pode dar um glória a Deus? Quem está comigo aqui? Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 29. Olha que interessante. Quem escreveu o livro de Crônicas foi Esdras. Por isso que a Bíblia não está em ordem cronológica. E Esdras viveu depois do cativeiro babilônico. Mas ele escreveu o livro de Crônicas. Ok, gente? Você vai aprender tudo isso esse ano. Quem quer aprender isso? Glória a Deus. Você vai aprender, você vai dominar, você vai falar no corredor, você vai falar nas nações, você vai fazer vídeo no YouTube, você vai fazer canal, você vai ensinar seus filhos, seus netos. O Gutinho já vai aprender sobre isso, sobre período interbíblico, aleluia, e vamos para cima, glória a Deus. Mas olha o que a Bíblia diz. O restante dos atos de Salomão, desde os primeiros até os últimos, porque aqui nesse capítulo está falando um resumo, uma biografia de Salomão, pastor Rogério. Mas o escritor aqui diz que os atos de Salomão, outros atos de Salomão, o restante, está escrito na história de Natã. Tem esse livro na Bíblia, gente? Alguém já leu aí o livro de Natã? Não tem esse livro no Antigo Testamento. Ele não entrou nesse cânon, nesses 66 livros. Outro livro que não entrou, a profecia de Aias, o Silonita. Não tem esse livro também na nossa Bíblia. E nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nabate. Ou seja, muitos outros livros circulavam, já tinham sido escritos, mas que não entrou nos 39 livros do Antigo Testamento. E houve outros livros que são chamados de livros apócrifos. Alguém sabe o que significa a palavra apócrifos? Olha aí a Bíblia Católica da Aline aqui, o índice. Da Aline. Aline, você está lendo. Mas é Bíblia Sagrada, irmãos, amém? É a mesma Bíblia, porém, a diferença é que está saindo as páginas dela. A diferença é que existe 7 livros a mais. Eu vou citar eles aqui. No Antigo Testamento foi incluído o livro de Tobias, foi incluído o livro de Judite, foi incluído o livro de 1º e 2º Macabeus. Esses 2 livros são importantes para compreender esse período aqui. Houve uma guerra chamada Guerra dos Macabeus, houve todo o desenrolar de uma história. Houve um líder chamado Judas
macabeu, que ele entrou para tentar conquistar o Jerusalém, porque o Império Romano estava... Houve toda uma história aqui, nesse período. Porém, não está registrado. Por que não está registrado? Porque, soberanamente, Deus não quis que nós aprendêssemos sobre isso. Ok? Não é necessário nós aprendermos sobre isso. Mas está aqui esses livros. Tem o livro de Eclesiástico. Tem o livro de Eclesiastes e tem o livro de Eclesiástico. São 7 livros a mais que existem na Bíblia católica. Eclesiástico. Eclesiastes, Salomão, que existe o livro Eclesiástico. Então, vou citar alguns dos livros. O que o pessoal fazia? Pegou o nome de Abraão e escreveu um livro, Livro de Abraão. Outro personagem, Livro de Enoque. Alguém já ouviu falar sobre o livro de Enoque? Esses livros estão disponíveis hoje, estão por aí. Inclusive o livro de Enoque é um livro que um trecho dele foi citado por Judas. O livro de Judas cita o trecho do livro de Enoque. Porém, o livro de Enoque não entrou nos 66 livros. O livro de Enoque não entrou. Livros da ascensão de Moisés. São livros que circulavam entre a história já nesse período até chegar aos dias. E esses livros estavam lá. Porém, você vai perceber que são centenas, irmãos, centenas mesmo, literalmente são centenas de livros que circulavam. Mas você vai perceber que esses livros, você não vê nenhuma citação de Jesus sobre esses livros. Existe mais de 300 referências, o Senhor Jesus se referindo a personagens do Antigo Testamento. Jesus cita o livro de Jonas, Jesus fala sobre Jonas. Quem já viu Jesus falando sobre Jonas? Jesus cita Moisés, cita Isaías. Jesus cita diversos livros, porém Jesus não cita nada sobre esses livros. Por quê? Porque esses livros não eram considerados Escritura Sagrada. Não era considerado Tanakh, não era considerado livros inspirados. Eram chamados livros apócrifos, livros que não têm uma revelação clara. A palavra apócrifo significa oculto, ou um livro que não tem clareza. Havia contradição nesses livros, por isso esses livros não foram colocados. Livro dos Jubileus, a Sheila sempre falou Jubileu. Eu falei, sabia que tem um livro chamado Jubileu? Livro da Ascensão de Isaías, livro Apocalipse de Moisés, Epístola de Aristeria. Era um historiador judeu, eu não sei se expressa assim o nome dele, se eu esqueci um acento, Aristéria, alguma coisa assim. Ele escreveu muita coisa da cultura judaica. Hoje em dia, muita gente usa esse livro para dar base sobre os seus ensinos. Primeiro livro de Enoque, citado por Judas. Os 4 livros de Macabeus, a Bíblia Católica só colocou 2, que vai narrar essa época aqui do período interbíblico. Mudança dos poderes, Pérsia para o grego, para Roma. E o Enoque escreveu mais outros 3 livros. O Enoque escreveu mais outros 3 livros. Não se sabe, não há uma historicidade, uma veracidade nesses livros. De fato, muitos usaram os títulos para dar base. Por exemplo, eu escrevi alguma coisa e as pessoas não estão recebendo, então eu coloquei lá, livro de Moisés. Senão só assim o povo vai escrever. Entendeu? O povo vai aceitar o livro. Então, muitos livros. Livro de Baruque, Tobias, Judite, que são chamados livros apócrifos, todos eles em grego, nada em hebraico. Já mostra aí todos eles em grego, já num período bem posterior ali, não foi escrito em hebraico. Ok? Agora o Novo Testamento, olhando para o Novo Testamento. Então, para ficar claro para nós, quando chegou os dias do Novo Testamento, do período de Jesus, hoje nós temos os 27 livros, agora contando a história, os evangelhos, mas eles só tinham o Antigo Testamento, ok, gente? Porque a história estava sendo desenvolvida, sendo escrita, ok? Mas nesse período também, se não bastasse todo esse
essa salada de livros que tinha rolando na história, o pessoal também escreveu muitos livros, diversos livros, se aproveitando. Só nós temos quantos evangelhos? Quantos evangelhos nós temos? Sabe quantos evangelhos existe por aí? Mais de 100. Mais de 100 evangelhos escritos por aí. Nós temos, além dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos. Esses 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são muito semelhantes. E o evangelho de João, 4 evangelhos, mas existiam muitos outros evangelhos, centenas deles. Vou citar alguns aqui. Evangelho dos Nazarenos, Evangelho de Judas, Evangelho de Nicodemos, Evangelho de Tiago, Evangelho de Tomé, Evangelho árabe da infância de Jesus, História do José de Carpinteiro, tem um livro da história História da infância de Maria. E por que esses livros surgiram? Por quê? Porque existem muitas fases, por exemplo, na história de Jesus. Nós vemos um trecho só nos evangelhos narrando Jesus com o seu nascimento, ok? Depois Jesus com 12 anos. E depois dos 12 anos, aos 30 anos, não se tem mais nada sobre Jesus. Mas o pessoal curioso, sabe como que é a mente das pessoas, né, gente? Querendo saber, então muita coisa foi escrito, principalmente o evangelho de Tomé. Tem muita coisa. Alguém já ouviu falar sobre isso? Tem filmes aí que tratam. Alguém já assistiu algum filme sobre a infância de Jesus? Não assistam, por favor. Mas olha, só um conteúdo um pouco sobre esses evangelhos. Da infância de Jesus, tem algumas lendas. Entre as lendas, no escrito, por exemplo, no livro de Tomé, está escrito que por onde Jesus passava, quando ele passava, surgia flores. Quando Jesus passava, surgia flores. Há histórias nesses livros que contam que Jesus, quando via um passarinho morto, ele ressuscitava o passarinho. São livros apócrifos, são livros que não têm uma veracidade, são lendas, ok, gente? O povo é muito... Quem já assistiu o filme Código da Vinci? Quem já assistiu esse filme? É baseado no livro de Tomé. E esse livro vai narrar sobre esse código oculto aí que Da Vinci escondeu e trata, olha só, diabólico, um romance que Jesus teve com Maria Madalena. Alguém já ouviu falar sobre isso, gente? Olha só, para tocar no aspecto da santidade de Jesus, esse livro fala que Jesus e Maria Madalena teve um caso e teve filhos. E esses filhos foram se desenvolvendo ao longo da história. Existe aí uma linhagem que veio direto de Jesus. Olha aqui. Que heresia das mais difíceis. Então, muita fantasia, muita lenda. E esses livros, todos eles foram rejeitados pelos cristãos do primeiro século. Os cristãos do primeiro século não aceitavam esses livros. O livro de Atos só tem um livro, que é o que conta a história da igreja. Quem escreveu esse livro? Quem escreveu o livro de Atos? Lucas! Fala forte, Lucas! Aleluia! Mas tem aí Atos de Paulo, Atos de Pedro, Atos de Judas, Atos de Bartolomeu. Cansa, tantos atos. Todos narrando sobre a história. Dos livros dos apóstolos, nós temos, quantas cartas nós temos aqui? De Romanos a Judas, a Sheila que sabe. 21 cartas. 13 foram escritas por Paulo. Ou 14, se nós colocarmos a carta de Hebreus a Paulo. E as outras são epístolas gerais. Gente, tá boa a aula ou tá ruim? Tá boa ou não? Vocês estão com umas caras assim, meio de que não almoçaram, sei lá. Deixa eu ver que horas são aqui. Vamos lá, tenho ainda alguns minutos.
para tratar sobre isso. Carta de Barnabé, carta de Clemente. Clemente era um discípulo de Pedro, então tem uma carta que ele escreveu. Estou colocando entre aspas, gente, ok? Epístola de Hermes. Apocalipse, quantos livros do Apocalipse nós temos? Quantos livros nós temos? Quem escreveu ele? João escreveu. Quem foi João? João Batista? Quem é o João que escreveu? O discípulo, o mesmo João que escreveu esse livro aqui, ok? O Evangelho é o mesmo João que escreveu esse livro. E é o mesmo João que escreveu 3 cartinhas que está antes do Apocalipse. Ok, gente? Ok, gente? Ok, vamos lá. Tem Apocalipse de João, que é o que está dentro do cânon sagrado, o livro inspirado, divinamente inspirado. Mas tem Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Estevão. Tem muito Apocalipse. O pessoal escreveu muito Apocalipse. E tem gente que está escrevendo até hoje, viu? Cuidado, que tem muito Apocalipse sendo escrito aí hoje. Que muita coisa aí, teoria da conspiração, muita história. Ok? Então, nesse período da formação dos 66 livros, muitos outros livros estavam rolando e circulando entre essa história aqui. Ok? Mas como para chegar nesses 66 livros? O que aconteceu? Houve uma necessidade de colocar critérios, estabelecer critérios para que separasse qual é o livro sagrado, qual é o livro que foi inspirado, um livro que podemos dizer que é a escritura, daquele que é só uma lenda, daquele que é só uma história. Houve muitos critérios. Então eles desenvolveram uma regra de medir. Por isso vem a palavra canon. Então escreve aí nas suas anotações. Cânon sagrado fala de critérios. É uma vara de medir. A palavra cânon fala de um grupo de critérios fixo. É uma regra são várias linhas assim que precisava passar por aquela medida para dizer assim, esse é livro santo, isso é escritura, isso é um livro sagrado, esse aqui não é. Eu vou citar só 3 critérios aqui. O primeiro, lembrando que o Antigo Testamento já está formado, ok? São 39 livros, os outros eles não consideravam. Os livros de Macabeus, esses outros livros aí, não era considerado o Antigo Testamento. Aqui já foi fechado. Agora, na formação do Novo Testamento, quando chegou, por volta do ano 45, começou a se escrever o Novo Testamento. Então, os primeiros séculos, século 1, 2 e 3, até os 300 anos, os primeiros 300 anos, para formar esse material que a gente tem hoje, houve todo um processo para selecionar. Qual eram os critérios? O primeiro critério era a apostolicidade. Para dizer que esse livro era um livro sagrado, precisava ter sido escrito por um dos apóstolos. Esse era o primeiro critério. Ou alguém que foi recomendado pelo apóstolo, alguém que foi um discípulo direto do apóstolo. Então, esse primeiro critério aqui já tira um monte de livro. Um monte de livro já começa a ser descartado. Precisa ser escrito por um apóstolo. Mateus foi o que, gente? Mateus foi um dos 12 apóstolos, ok? Mateus foi um dos 12 apóstolos. João foi apóstolo, ok? Quem foi Marcos? Marcos não foi um apóstolo, mas Marcos foi um discípulo de um apóstolo, Pedro. Ele foi discípulo de Pedro. Inclusive, você já deve ter ouvido alguma mensagem falando de Paulo no final, dizendo assim, traga-me João Marcos, porque agora ele me é útil. Se você ler o livro de Atos, você vai ver uma passagem que fala que Marcos abandonou Paulo, então Paulo deixou ele, mas Pedro foi lá e abraçou. Mas Marcos, ele foi um discípulo de um apóstolo. Quem foi Lucas? Médico. Se você ler o livro de Atos, você vai ouvir sobre a história da conversão de
Lucas, ele foi um discípulo de Paulo. Vamos lá, gente, vocês são bons de Bíblias. Paulo. Lucas andou diretamente com Paulo, então está debaixo da recomendação de Paulo. Seguindo as epístolas aqui. O livro de Atos também quem escreveu? Quem escreveu o livro de Atos? Lucas! Lucas escreveu o livro de Atos. Foi Lucas que escreveu o livro de Atos. Discípulo de Paulo, está diretamente ligado aos apóstolos. Pode perguntar. Pela idade dele, ele viveu o mesmo período, mas não teve o seu encontro no mesmo período, assim como Paulo. Ok, gente? Paulo viveu nesse período sendo formado aos pés de Gamaliel, fariseu dos fariseus, toda uma história sendo preparado para aquele colégio dos fariseus lá. Porém, em Atos capítulo 9, ele teve o seu encontro com Jesus e houve um reboliço na vida de Paulo, como houve um reboliço na vida de muitos que estão aqui nessa noite, glória a Deus, aleluia. Então Paulo, vocês já devem ter ouvido eu falar sobre essa questão da rejeição do apostolado de Paulo. Paulo ele foi rejeitado a princípio, ninguém queria aceitar ele, porque os 12 apóstolos já estavam fechadinhos. Se você ler Atos capítulo 1, você vai ver que depois ali da morte de Judas, eles fizeram ali um acordo para escolher um substituto. Quem era o nome do substituto? Alguém lembra? Matias foi escolhido. Eu acredito que eu estou falando gente, miserável pecador que sou. Eu acredito que eles se precipitaram, era para ter esperado descer o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, entendeu? Porque na minha visão, talvez Paulo seria esse cara que o Senhor estava preparando para estar no lugar de Matias. Eu estou falando tá bom? Um mero cidadão de Guaianazes, ok? De Jardim Teovino. Então, Paulo houve uma rejeição, houve ali uma dificuldade até eles aceitarem Paulo como apóstolo. Paulo tem que se defender. Se você ler as suas epístolas ali, principalmente o livro de Coríntios, ele vai falar, ele vai até que Paulo até tem que começar a colocar o seu currículo para tentar explicar para a igreja, porque a igreja não aceitava. Apóstolo bom é apóstolo morto, gente. Todo apóstolo que tem hoje é só um título de apóstolo, mas os apóstolos verdadeiros são os 12 apóstolos, ok? Fechou nesses 12 apóstolos de Paulo, já era. O restante, se tem um título de apóstolo, eu quero crer que ele tem esse título por conta de ser um enviado, alguém que vai abrir uma igreja. Então é um enviado, é um pastor que abre igrejas, mas apóstolo só foram os 12 apóstolos. E um dos critérios importantes para separar os livros que eram histórias, lendas, de um livro histórico, um livro onde havia veracidade, onde havia inspiração bíblica, era se esse livro foi escrito por um apóstolo ou discípulo dos apóstolos. Ok, gente? Ficou claro isso? Oi? E tem todo um critério para ser apóstolo. Eu já preguei sobre isso, né? O apóstolo precisava ter visto Jesus, teria que ter visto Jesus, teria que ter caminhado com Jesus, teria que ter sido chamado por Jesus. E então, a não ser que hoje alguém fale, não, eu vi Jesus, ele apareceu para mim no caminho da Baltazar Barroso, Jesus apareceu para mim. Tem muita coisa rolando por aí. Por isso a gente os bereanos que estão aqui, aleluia, onde estão os bereanos? Vamos lá, onde estão os bereanos? Eles sabem discernir, ok? Porque você conhece a Escritura, aleluia. Mas isso não faz de você alguém superior por saber disso. Respeitamos aquele que tem um título de apóstolo, talvez fez isso
por conta de houve uma onda no Brasil aí que todo mundo foi ungido apóstolo num período aí. Apóstolo, foi uma galera toda aí que caminhou para esse lado aí. Mas voltando aqui, ok? O Tiago, as epístolas gerais, nós temos Hebreus. A carta aos Hebreus é uma carta que hoje não há um consenso da igreja quem foi que escreveu essa carta, mas essa carta é importantíssima, porque ela contém muita sabedoria sobre o Antigo Testamento e ela vai apontar a superioridade de Jesus. Depois a gente vai falar só sobre a carta aos Hebreus nos nossos estudos aqui. Mas essa carta aos Hebreus, lá no finalzinho dela, dá uma ideia de que foi Paulo, porque cita Timóteo. E Timóteo foi um discípulo direto do apóstolo Paulo. Só o versículo que eu vou citar aqui, ó. Hebreus 13, 23. Tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto. Ou seja, muito próximo ali de Timóteo. Então o escritor fala de Timóteo. E se ele chegar logo, eu vos verei com ele. Ok? Então, dá a entender que o apóstolo Paulo, alguns dizem que foi Apolo, outros dizem que foi o próprio Barnabé que andou com Paulo. Mas, glória a Deus, lá no céu a gente vai saber todas essas informações aí, conversar direto com os manos e sentar na mesa e tirar todas essas dúvidas aí, de fato, quem é o escritor aos Hebreus. E o cara fala, fui eu, cara, e daqui a pouco a gente vê, foi uma pessoa bem, que a gente nem imagina, né? Glória a Deus. Então, esse é o primeiro critério. Os concílios se baseavam em similar isso. Se esse livro havia sido escrito por um apóstolo. Segundo critério aqui, para correr para a gente encerrar, e aí a semana que vem a gente faz as conexões, porque eu não quero estender muito. O segundo critério era se os livros eram aceitos pelo corpo geral da igreja. Esse é o segundo critério. Esse livro que está circulando aí, ele é aceito pelas igrejas? O corpo de Cristo aceita esse livro? As igrejas das outras regiões estão aceitando esse livro? Para que esse livro fosse um livro considerado inspirado, a igreja precisava aceitar esse livro. A igreja de Jerusalém aceita o livro? Os irmãos que estão lá na Ásia estão aceitando esse livro? Tessalônico e os bereanos que estão falando desses livros aí, que o pessoal está dizendo sobre esse material aí. Olha só um texto de Paulo em Colossenses capítulo 4, verso 15, só para dar base a isso que eu estou falando. Abre aí a sua Bíblia, Colossenses 4, 15, rapidamente. Cumprimentai os irmãos em Laodiceia. Quem escreveu a carta aos Colossenses? Quem escreveu a carta aos Colossenses? Paulo. Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Ele diz assim: cumprimentai os irmãos em Laodiceia. Por quê? A cidade de Colosso, Laodiceia e Herápolis são 3 cidades vizinhas. É como se fosse Jardim Teovina, Jardim Aurora, Jardim Irene. Bem ligada. Se você ler a carta que João escreve à igreja Laodiceia, vai falar que eles são mornos. E aí, o escritor ali está usando justamente a geografia. Por que eles são mornos? Porque a cidade de Colosso tinha águas frias. A água que passava por essa cidade era uma água fresca. A cidade de Herápolis, a água eram chamadas águas medicinais, águas quentes. Alguém já foi para alguma cidade de águas quentes aqui em São Paulo? Quem conhece águas quentes aí? Quem já foi para Goiás, lá Goiânia? É bom demais, não é? Herápolis era essa região de águas quentes. E Laodiceia não era nem quente, nem fria. Era morno. Por isso que Jesus fala, você não é nem uma coisa nem outra. Vou vomitar. Quem toma água morna, não presta para nada a água de vocês. E aí Paulo escreve aqui dizendo: cumprimentai os irmãos em Laodiceia e também Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Aí olha o que ele diz: depois de lida entre vós, fazei com que esta carta também seja lida na igreja dos laodicenses.
E procurai ler também a carta de Laodiceia. Olha um mistério aqui, houve uma carta chamada Carta de Laodiceia. Será que foi escrita por Paulo, essa carta? Com certeza ele não está falando sobre a carta do Apocalipse, porque João escreveu com 95 anos lá. Houve uma carta chamada Carta ao Laodiceia que não está aqui no cano, não sei porquê. Mas só para dar base, para dizer o seguinte: os livros eles precisavam ser lidos nas outras igrejas. Então as cartas que Paulo escreveu para as igrejas precisavam ser lidas em todas as outras igrejas. Os irmãos precisavam ter familiaridade com essas cartas, ok, gente? Então esse era um segundo critério importante para que esses livros fossem considerados livros inspirados. Se não foi conhecido pela igreja, não vamos aceitar. Se a igreja de Jerusalém, se os irmãos das outras regiões não estão aceitando esse livro, ele não passou no crivo. Esse é o segundo critério. O terceiro critério para a gente encerrar hoje aqui, agora, era que deveria ter uma consistência doutrinária e um ensino ortodoxo. Deveria ter um acordo com o que os apóstolos ensinavam. Não poderia ter contradição nenhuma entre os livros. Se, por exemplo, pegasse um livro aqui de Romanos, um ensino de Paulo aqui em Romanos, viesse ferir uma passagem dos evangelhos ou algum outro relato, esse livro não era considerado um livro consistente, não era considerado palavra de Deus, era descartado, era rejeitado. O negócio era sério. Então hoje a gente tem aqui a revelação da Escritura, 66 livros, e passou por um processo difícil para que esses 66 livros fechassem no cânon sagrado, que é a Escritura, palavra de Deus, revelação especial do Senhor Jesus. Precisava estar dentro da doutrina dos apóstolos. 2 Pedro 3:1. Amados, essa é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente para que recordeis as palavras que foram ditas pelos santos profetas. Olha, ele está falando do Antigo Testamento. Tem que ter uma harmonia entre o Antigo Testamento, entre o que o Senhor Jesus ensinou e os ensinos dos apóstolos. Então, se de repente alguém viesse com uma heresia, falando alguma coisa sobre, se não tivesse sido chancelado, autenticado pelos apóstolos, se Pedro não falou, se Paulo não falou nada sobre isso, se você não viu nenhum escrito de João, então descarta, joga no lixo. Oi? Mentira, não resolve. 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode lançar outro alicerce, além do que já está posto, o qual é Cristo. A igreja de Cristo está fundada na doutrina de Cristo e dos seus apóstolos. Aleluia, irmãos. E aí serve para nós aqui hoje, agora, aqui, 2023, 2024, lembrando, ok? Serve para nós. Se alguém está ensinando algo que não está de acordo com o que está escrito no Antigo Testamento. Quantos livros são? O Antigo Testamento, 39 livros. Que são quantos grupos? 4 grupos. Primeiro grupo. Segundo grupo. Terceiro grupo. Se não está escrito nos Salmos, se não está escrito nos profetas, se não está chancelado, se não foi assinado, confirmado, relembrado pelos evangelhos, que são 4 só. Quantos evangelhos? Não tem evangelho do pastor Júnior, não tem evangelho do pastor Daniel, não existe esse evangelho, só existe 4 evangelhos. Se não foi registrado na história da igreja, e nem escrito nas epístolas, desde Romanos a Judas, e não foi escrito em Apocalipse, nós não aceitamos como escritura sagrada. O resto é só livro, é só histórias. Pode ser que sirva para alguma coisa, pode ser que sirva para cooperar com a história, pode ser que sirva. Por exemplo, pode ficar de pé que a gente já encerra.
Quem já ouviu falar sobre o historiador Flávio Joséfo? Quem já ouviu falar sobre Flávio Joséfo? Alguém já ouviu algum pastor citando? Flávio Joséfo disse. Quem já citou aqui Flávio Joséfo? Nas suas pregações. A pastora Hélia já citou. Quem foi Flávio Joséfo? Flávio Joséfo foi um contemporâneo de Paulo. Ele viveu no mesmo período de Paulo. Porém, ele não era um cristão convertido, mas era um judeu que estava escrevendo a história dos hebreus. Então tem um livro chamado História dos Hebreus, de Flávio Joséfo. Esse livro é importante, é um livro que vem para cooperar, que vem para auxiliar, para ajudar, mas não é considerado Bíblia Sagrada. Tem gente que fala mais de Flávio Joséfo do que da Bíblia Sagrada. Ok, gente? Outro livro, Didaquê. Alguém já ouviu falar sobre a Didaquê? São os 12 livros, é um livro de 16 capítulos. Eu tenho esse livro em PDF, que trata sobre os ensinos dos apóstolos. Não existe nada nesse livro que vem contra a Escritura. Ao contrário, esse livro ajuda a gente a compreender o período. É um livro que vem para auxiliar. Porém, esse livro não é Escritura Sagrada. Só os 66 livros. Pega a sua Bíblia aí, querido. Só os 66 livros de Gênesis e Apocalipse. Fechou em Apocalipse. Última voz profética foi João, o apóstolo. Escreveu Apocalipse. Esse é o último apóstolo que falou. O restante precisa estar. Não dá para inventar roda, gente. Sabe? Não dá para inovar. Que agora eu tenho uma nova revelação. Todo mundo que vem com essa história de nova revelação, surgiu uma heresia. Joseph Smith e os Mormons. O Maomé teve uma nova revelação, diz que o Gabriel se apresentou para ele e ele teve a revelação e que ele era o último profeta. E assim vai. Por aí a gente vai ouvindo tantas histórias. Um dos 5 pilares da reforma é somente a Escritura. Glória a Deus. Vamos encerrar então, deixa para a gente tocar em mais assuntos aqui a semana que vem. Valeu a pena estar aqui hoje? Quem vai sair daqui mais edificado? Quem ama a sua Bíblia aí? Gente, valoriza a Escritura. Hoje está tão certinho para a gente, tão fácil. Você tem Bíblias hoje até de estudo, e tão aqui nas nossas mãos, mas parece que a gente não valoriza. Para esse livro chegar até nós, houve toda uma história, um processo, para que chegasse dessa forma aqui hoje, e nós tivéssemos a revelação de Deus, a palavra de Deus. Deus se revelou. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui hoje e aprendermos sobre a Tua palavra. Nos despede debaixo de graça, que sejamos, ó Deus, edificados dia após dia, que possamos crescer, Deus, crescer. Somente a Escritura, Senhor, somente a Tua palavra, firmado na Tua palavra, firmado nos ensinos dos apóstolos, nos 66 livros que nós temos hoje, Senhor, as cartas de Paulo, os evangelhos, o livro de Atos, Senhor, as epístolas gerais, o livro do Apocalipse, ó Deus, a lei, Senhor, escrita por Moisés, os profetas, ó Pai, os livros históricos. Nós te agradecemos pela Escritura, te agradecemos por essa revelação poderosa, Senhor, que possamos crescer em graça e conhecimento, para a glória e honra do Teu santo nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Levanta a sua mão, que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós hoje para todo sempre. Aquele que crê, diga amém. Glória a Deus.